Glória a Deus. Aleluia. Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora falar sobre tabernáculo. O tabernáculo é um assunto riquíssimo, é um assunto que fala da vida e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar a falar hoje sobre a porta. Eu desenhei 3 perspectivas do tabernáculo, ele inclinado nesse ângulo, coloquei ele assim também, né? E aqui você vê a porta e lá no fundo você vê a tenda. E coloquei aqui também dessa maneira aqui. É óbvio que nós aqui preferiríamos fazer como? Colocar o tabernáculo dessa maneira. Mas Deus escolheu colocar o tabernáculo assim. De modo que ficava assim, norte, sul, leste, oeste. Na Bíblia não vai estar escrito leste e oeste, vai estar escrito oriente e ocidente. Vou explicar um pouquinho sobre isso primeiro e depois nós vamos passar para a porta, tá ok? Você vai ver aqui que ao norte ficava acampado, essa região toda é a região do tabernáculo. Vamos lá. Aqui você vê a tenda principal, que é a tenda do testemunho, porque lá dentro ficava o testemunho, né? Ficava a arca da aliança, ou arca do concerto, ou arca do testemunho, porque dentro da arca da aliança, esse objeto aqui, dentro dela ficava o quê? Ficava as 2 tábuas dos 10 mandamentos, escritas de um lado e do outro. Ficava aqui dentro também a vara de Arão que floresceu. Ficava aqui dentro também um pote de ouro com maná, cheio de maná. Ao lado da arca da aliança ficava encostado aqui o livro da lei, o original do sacerdote, da onde o rei deveria pegar para fazer uma cópia para si e meditar nesse livro dia e noite. Essa arca é chamada de Arca da Aliança. O que é aliança? É um acordo, é um concerto, é um contrato entre Deus e o seu povo. E esse contrato testemunhava o seguinte, que Deus está sendo fiel no seu acordo, mas era um testemunho contra o povo que transgredia a lei de Deus. E a partir de então, por causa da transgressão, foi necessário haver o tabernáculo e as festas e os sacrifícios, os holocaustos, todas aquelas coisas relacionadas às obras da lei. Vamos lá. Você tem aqui a tenda principal, certo? Mas para chegar aqui dentro tinha que passar por uma porta, porque em volta essa cerca não era um muro, era uma cortina de linho, né? De linho branco retorcido, e esse linho fazia a proteção do espaço sagrado. Ninguém poderia entrar aqui dentro a não ser por um caminho que é pela porta de entrada, pela porta principal. Isso fala muita coisa para nós, certo? Só há um caminho para chegar até o Senhor, porque a Arca da Aliança representa o trono de Deus. Você vê aqui os querubins aqui em cima, como simbolizando, guardando a presença de Deus, como acontece no Jardim do Éden, quando os homens são expulsos, os querubins estão ali para guardar o caminho, e você tem tudo isso. Mas, olha aqui, você tem a porta de entrada para o tabernáculo, todas as pessoas podiam entrar aqui e oferecer o sacrifício, mas para entrar na tenda você tinha outro véu como este, a qual só os sacerdotes poderiam passar. E lá dentro você tinha um terceiro véu, que é aquele véu que lá no Novo Testamento vai dizer que o véu se rasgou, não é? De alto a baixo. Esse terceiro véu é onde se separava aqui dentro o santo lugar do santíssimo lugar, ok? Então, tendo isso em mente, só para a gente ter um panorama geral do tabernáculo aqui. Essa primeira peça é o altar do holocausto, onde aconteciam os sacrifícios. Aqui dentro, eu desenhei pequenininho, mas isso aqui era grande, tá? Era para, vamos dizer assim, era para assar um boi inteiro. É uma peça muito grande, é o altar do holocausto, do sacrifício, uma peça de bronze. Ficava aqui do lado de fora, nessa região chamada átrio. Então o átrio é o quê? É o pátio do lado de fora da tenda. Então você tem aqui o átrio, né? Você tem alguns hinos que falam do átrio, a alegria que há no átrio. Então você tem aqui do lado de cá, que você tem uma pecinha, que é o quê? É uma pia. Essa pia tem uma relação muito legal com as mulheres que serviam. Aqui elas fizeram o que? Elas doaram seus espelhos, né? Elas doaram seus espelhos e então foi feito, a gente vai chegar e falar disso aqui depois, então foi feito essa pia,
essa bacia de bronze onde era colocada a água para que os sacerdotes pudessem lavar os seus pés e as suas mãos antes de entrarem para a tenda sagrada. Tá ok? E esse era o caminho para chegar até o Senhor. Jesus disse em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a primeira porta aqui, ó, o caminho, segunda porta, a verdade e a terceira, e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho, ele é a única verdade e ele é a única vida. Jesus não apenas tem vida, mas ele é o doador da vida. Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega. Então essa porta você já sabe quem é. Essa porta tipifica Cristo Jesus. Na verdade, não só a porta. Praticamente tudo nesse tabernáculo aponta para Cristo, tá? Ao mesmo tempo que ele é o cordeiro sacrificado, ele é também o sumo sacerdote, ele é a porta, ele é porque ele é, tá ok? Ele é a luz do castiçal, ele é a luz do mundo. Então Jesus ele está desenhado aqui em uma tipologia muito interessante. Isso aqui são sombras das coisas futuras, como nós vamos ver em todos esses versos que eu separei. Tem outros, é lógico, né? Tem outros versos também que mostram muito mais do que isso. Nós não conseguiremos esgotar todo o assunto sobre o tabernáculo, mas evidentemente a gente vai sempre agregando conteúdo. Se lá na frente eu fizer outros vídeos acerca de outros assuntos, mas lembrar de alguma coisa interessante sobre a porta, pode ter certeza que eu vou voltar e vou fazer estudos sobre a porta de novo. Esse não é definitivamente um estudo para encerrar o assunto, tá bom? Vamos lá. Essa porta ela tinha 4 cores, se é que eu posso chamar o branco aqui de cor, né? Então me dá essa licença aí para falar nesse sentido. Ela era desenhada de azul, púrpura, que é uma espécie de um roxo, né? É uma cor, inclusive, caríssima, tá? É uma cor caríssima pela dificuldade de se produzir esse púrpura. O carmesim, ou talvez na sua tradução possa estar escarlate. O carmesim e o linho fino branco, né? Torcido, talvez está escrito aí retorcido. Isso aqui é muito interessante, porque você vê que todo o tabernáculo ele é protegido por esse linho fino, esse linho branco retorcido. E isso fala de quê? Fala da justiça de Cristo. E por que é branco? Porque fala de paz, né? Você vai ver em Apocalipse que vai dizer que o linho fino são a justiça dos santos. Aqui nós temos a justificação e essa justiça ao mesmo tempo que ela impede o transgressor de passar por aqui, só tem uma forma, ele tem que chegar pela porta para entrar aqui dentro, ele impede o transgressor de chegar no lugar santo. Do outro lado, depois que a pessoa atravessa a porta, ela também protege o transgressor das coisas ruins que estão do lado de fora. Então a tipologia disso aqui é muito interessante, tá? Mas o transgressor está aqui, mas se ele estiver aqui à porta, ele está a um passo de, entre ser inimigo de Deus, se tornar então protegido de Deus. Mas ele tem que passar pela porta. E a porta é Jesus. Então, só para tornar a questão do linho fino mais importante para você entender a questão da justiça de Deus, porque esse linho fino branco aponta para a justiça de Deus em Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados. Olha, você está considerado justo pela justiça de Cristo. Então você foi justificado. Justificados, pois mediante a fé temos paz. Olha aí, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E pela qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, não só temos paz com Deus, como por essa graça, por essa fé, nós tivemos acesso à graça de Deus, que aqui você vai ver a tipologia da cruz, tá bom? Agora, Romanos 3, 21 a 22. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção.
a quem Deus apresentou como propiciação. Olha, a tampa disso aqui, a tampa da Arca da Aliança, chama propiciatório. Você está vendo Paulo usar toda essa tipologia. Redenção, justificação, propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Olha, irmãos, é tanta coisa que está sendo dita aqui pelo apóstolo Paulo em Romanos, que está ligado com o tabernáculo, com as ofertas, com as festas, que é impossível entender claramente o que Paulo diz em Romanos, o que Paulo diz em Gálatas, a Epístola aos Hebreus, Apocalipse, não dá para entender sem entender a grandeza da mensagem que Deus quis transmitir por meio do tabernáculo. Só para você ter ideia, eu vou ler aqui Romanos 15, verso 4, tá? Diz assim: pois tudo o que no passado foi escrito, por exemplo, o tabernáculo, foi escrito para o nosso ensino, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito no passado, às vezes as pessoas dizem assim para mim aqui no curso bíblico online, porque nós começamos pelo começo, pelo início, pelo princípio, por Gênesis. Ah, eu queria que falasse só do Novo Testamento. É óbvio que vamos falar sobre o Novo Testamento. E já falei do planejamento nosso, é fazer primeiro Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, provavelmente Josué, para ir para Hebreus. Porque precisamos desses 5 para entender Hebreus. E aí, precisamos fazer Mateus, e é óbvio que, como são livros sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, vou fazer ali uma mescla do conteúdo de Mateus, Marcos e Lucas e João. Evidentemente, um livro extremamente importante, Mateus, Marcos e Lucas e João. Atos, fundamental para a igreja entender a origem de como a igreja funcionava no princípio. Atos, né? Nós temos que, depois nós podemos voltar para o Antigo Testamento e fazer outras coisas mais. Mas isso aqui, o tabernáculo, é essencial para entender o Novo Testamento. Tanto é que quando Jesus fala, por exemplo, que vai derrubar o templo, em 3 dias vai erguer, ele falava do templo do seu corpo. E aí nós entendemos por que Paulo e Pedro chamam o nosso corpo de tabernáculo. Ele fala, estou prestes a deixar esse tabernáculo. Enquanto estiver nesse tabernáculo, e esse corpo, por que nosso corpo é chamado de tabernáculo? Por que fala que aqui era a casa de Deus? Né? E hoje fala que Deus habita em nosso coração. Ele habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, porque templo e tabernáculo estão coligados. Então são muitos e muitos assuntos que estão relacionados e que só faz sentido a gente compreender realmente se a gente entender o tabernáculo. Vamos voltar para a porta. Essa porta era larga. Não quer dizer que a relação, esquece aquela relação de porta larga e estreita, tá? Porque aqui a tipologia é outra. Ela está apontando para quê? Porque você tem acesso ao sacrifício. Ela está aberta para você. Aqui tem uma diferença dessas 2 portas lá, que são véus, na verdade, são cortinas. Eu estou chamando aqui de porta e vou chamar esse primeiro de portão, para a gente diferenciar. Esse portão tem uma diferença dos outros 2. Todos os outros 2 portões, eles tinham querubins desenhados. O querubim, ele guarda a santidade de Deus, ele tem uma maneira como se dissesse assim, olha, daqui para lá você não pode passar. Então é como se ele tivesse vigilante ali. Então essa é a tipologia dos querubins. Ninguém se prostrava diante de querubim, ninguém fazia pedidos e orações para querubins pintados ali, não tinha nada com isso. Os querubins estavam ali com uma tipologia para trazer o ensino para nós aqui hoje. Agora, na porta da frente do tabernáculo, não haviam querubins. Isso significa que qualquer pessoa que desejasse poderia chegar aqui na porta e entrar e entregar o seu sacrifício. Mas ele precisava querer passar para lá. E não tinha como ele falar, não posso passar porque a porta era larga, mas só tinha um caminho. O caminho é Cristo. Hoje em dia, você pregar um caminho faz de você uma pessoa... As pessoas começam a falar que você é uma pessoa intolerante, porque existem tantos caminhos para você chegar a Deus, mas não. Jesus fala, eu sou o caminho, no singular. Só tem um caminho e esse caminho é Cristo. Só tem um mediador entre Deus e os homens, ou seja, que está mediando, está no meio entre Deus lá e os homens aqui fora. Só tem um que está no meio. Cristo, é Ele só que nos dá acesso a Deus, mas ninguém pode nos levar
a Deus a não ser por Cristo. Por isso ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não existem verdades. O relativismo tem tomado conta, inclusive, das igrejas. Não existem verdades. O que pode ser verdade para mim, pode não ser verdade para você. Mentira, isso é a maior mentira de Satanás. Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Todos os outros caminhos não te levam à vida. Todos os outros caminhos são enganos, são mentiras. Todos os outros caminhos são caminhos de Caim. Agora, você vai ver Judas falando sobre isso, por exemplo. Agora, só tem um caminho para chegar a Deus. Você vê que Caim, por exemplo, ele vai oferecer a sua oferta, mas as suas obras eram más, eram malignas. É o que está falando em Hebreus. Por isso, ele foi rejeitado. Não só a sua oferta foi rejeitada, mas ele foi rejeitado pela sua atitude. Ele não quis se arrepender, como Deus disse. Vamos lá, para você entender. Eu estou desenhando o tabernáculo aqui, inclinadinho, para a gente dar uma olhada no que está lá dentro do pátio, para a gente visualizar um pouco as cortinas. Eu sei que tem alguns irmãos aí que assistem, que desenham demais, são especialistas em design, né? E aí pode estar olhando e falar assim, pelo amor de Deus, o pastor Felipe fez uma gambiarra no quadro. Mas é o que eu tive para fazer. Eu tentei fazer um desenho legal, tá? Mas, vamos lá olhar de cima, tá? Lembrando que aqui está assim, leste, oeste, norte e sul, ok? O tabernáculo ele tem que ser visto na sua mente, ele tem que ser visto assim, norte, sul, leste ou oriente, oeste, ocidente, tá ok? Para você que conhece um pouco de geografia aí, você vai entender. Nós aqui estamos no ocidente, na América, ocidente. Quem está lá pro lado do Japão está no oriente, ok? Norte, Estados Unidos, sul, nosso aqui, Uruguai, Argentina, Chile, tá bom? Só para a gente ter uma certa noção. Então, sempre o tabernáculo era montado. Ele foi montado e desmontado cerca de 40 vezes no deserto. 40 vezes. Só para os irmãos terem ideia, tá? Então, toda vez que ele era montado novamente, ele tinha que ser montado nessa posição. A porta sempre para o oriente. E isso, evidentemente, fala muita coisa. Lembra que a porta é por onde o pecador tinha que entrar, certo? Então, no Oriente, você tinha aqui a divisão das tribos. No Oriente, você tinha a tribo de Judá. Isso te lembra alguma coisa? Tipo, o leão da tribo de Judá? Jesus? Ok. Então, à frente da porta, se acomodava aqui, acampava-se. Então, montou o tabernáculo. Ó, desmontou o tabernáculo. Todo mundo caminha pelo deserto. E a nuvem vai guiando. Quando a nuvem pairava no local, então os levitas tinham que ir lá e começar a montar o tabernáculo. Uma curiosidade, ele era montado de dentro para fora. Primeiro montava-se a área onde ficava protegida a Arca da Aliança e vinha montando ele para cá. Tá ok? Nós montaríamos diferente. A gente faria primeiro o arraial e depois iríamos colocando as peças lá. Mas Deus faz diferente de nós. Ele faz de dentro para fora essa montagem. Tá bom? Vamos lá. Tribo de Judá ficava aqui. Eu risquei porque aqui ela encabeçava essas três que estavam aqui. O total vai dar 12. Ao oriente, leste, né? Em frente à porta ficava acampada a tribo de Judá, Issacar e Zebulon. Do lado de trás do tabernáculo, isso seria ao ocidente, ao oeste, você tinha encabeçando ali o acampamento, você tinha as tropas de Efraim, Manassés e Benjamim, tá ok? Então é interessante porque aqui você tem os dois filhos de José e o irmão mais novo de José, Benjamim. Estão unidos aqui. Benjamim vai ser a tribo onde está a cidade de Jerusalém. Então você tem duas referências importantíssimas aqui, né? Judá e Efraim protegendo as costas do tabernáculo. Ao norte você tem a tribo de Dan, Aser e Naftali. Ao sul você tem Ruben, Simeão e Gade. Tudo bem? Você deve ter sentido falta da tribo de Levi, uma vez que aqui o total deu 12, porque José foi dividido entre Efraim e Manassés, seus dois filhos. Mas Levi, ele faz o quê? Ele faz todo o serviço do tabernáculo. Então são os levitas, né? Então hoje em dia você tem pessoas que tocam algum instrumento, eu sou levita. Mas qual era o serviço de um levita? É interessante a gente falar sobre isso depois, né? Com mais detalhes. Mas um levita, ele não simplesmente tocava. Tinha, evidentemente, os tocadores, mas eles tinham que ter conhecimento das escrituras para ensinar o povo, conhecimento aprofundado das escrituras para ensinar o povo. Eles tinham
que montar e desmontar tudo isso, eles tinham que limpar toda a bagunça que acontecia, porque quando você assava aqui um animal até por completo, ficava muitas cinzas, tinha que pegar essa cinza e jogar para fora, tinha muito serviço para fazer, carregar nas costas todas essas toras de madeira pesada, madeira de acácia ou de cetim, deve estar na sua Bíblia, madeira de acácia revestida de ouro, imagina o peso disso, andando pelo deserto, pisando numa areia fofa, né? Então, os levitas, eles tinham um trabalho pesado e eles que eram responsáveis por carregar tudo isso aqui e montar durante todo esse tempo, dar manutenção e fazer todo o trabalho da obra do Senhor, né? Estava nas costas dos levitas. Continuando, só para explicar o porquê que a tribo de Levi não apareceu aqui, mas ela está aqui no tabernáculo, tá ok? Vamos lá. Então, você vê aqui uma coisa interessante também. Deixa eu ver se eu faço aqui. Aqui você tem a tenda da congregação, do tabernáculo, né? E aí você tem um primeiro véu lá aqui na frente, que é a porta ou o portão, como nós combinamos. Você tem aqui depois o segundo véu e depois você tem um terceiro lá dentro, que separava a parte da Arca da Aliança, ficava lá dentro, tá? E do lado de fora ficava, eu vou desenhar aqui a Arca da Aliança, para você ver, tá? Aqui ficava o altar do incenso. Do lado de cá ficava a mesa dos pães ázimos, são aqueles pães da proposição, são chamados assim. E aqui você tinha o castiçal pronto, né? Então, aqui é o lugar santo e aqui é o lugar santíssimo, enquanto aqui era chamado de átrio. Tá? O que é átrio? É o pátio. É a mesma coisa. É um pátio, mas está chamado de átrio ali. Ok? Aqui é o lugar santo. Lugar santo. E aqui em cima é o lugar santíssimo. Ou também é chamado de Santo dos Santos. Tá ok? Uma vez por ano, o sumo sacerdote passava por aqui, fazia todo o procedimento, se limpava, entrava lá dentro e os sacerdotes entravam aqui todo dia no santo lugar, todos os dias, para fazer todo o serviço que tinha que fazer aqui, de incenso, da troca dos pães todos os sábados, dessa vela aqui, das velas do castiçal, tinha que limpar ela com espevitadeira, tirar a cinza e trocar e colocar o azeite e tudo mais, mas uma vez por ano, não os sacerdotes, mas apenas o sumo sacerdote, que também tipifica Cristo, passava por todo esse percurso e atravessava o véu com um incensário na mão. E aí ele passava aqui para dentro, evidentemente com sangue também para aspergir sobre o propiciatório. E aí o que vai acontecer? Aqui dentro ficava cheio de fumaça. Cheio de fumaça. E aí você vai lembrar dos hinos que fala assim: no santo dos santos a fumaça me encobre, só os teus olhos me veem, né? Então, às vezes nós cantamos e não entendemos o que é que nós estamos cantando, né? Então, são vários os hinos, se você ler, tirar da memória hinos antigos, principalmente, que fala sobre a fumaça do santo dos santos que está ali envolvendo o sumo sacerdote. Nós hoje temos liberdade de chegar aqui, não por esse caminho antigo, o caminho das obras da lei. E aí, é importante você entender que não está se tratando de obras de um modo geral. Paulo vai tratar em Romanos de obras da lei. Isso aqui, às vezes, é ignorado pela maioria dos teólogos, inclusive. Eles não conseguem compreender por causa de um ponto cego na teologia. É um ponto cego, e eu torno a repetir, um ponto cego teológico que não deixa que os teólogos percebam o que Paulo está dizendo aos romanos quando ele condena a justificação pelas obras da lei. O que são obras da lei? Está relacionado com isso aqui. Esse é o antigo caminho. Aquele caminho que você tinha que passar por aqui com um animal e ter que sacrificar ele de verdade. Alguém por você tinha que vir aqui, lavar as mãos, lavar os pés com água, literalmente, entrar aqui dentro. E tinha todo esse percurso para chegar lá dentro e ter acesso a Deus. Agora, eu vou ler aqui para nós João capítulo 1, verso 17. João capítulo 1, verso 17, fala assim, ó. Porque a lei
foi dada por meio de Moisés. E a lei inclui tudo isso aqui, as festas e tudo mais. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ora, então Moisés falou mentira? Não. Quando fala graça e verdade, está falando que a verdade dessas coisas, aqui você tinha uma sombra, mas você não está vendo a verdade, está vendo a minha mão ali, ó? Tem uma sombra dela, mas a verdade é essa mão. Então, a graça e a realidade das coisas, a verdade que apontava para aqui, a mensagem dessas coisas, vieram por meio de Cristo. Hebreus 8, verso 5, vamos lá. Abra sua Bíblia também, vai anotando, tá? Hebreus 8, verso 5 fala assim, dos sacerdotes antigamente. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Olha, isso aqui é figura e sombra das coisas lá de cima, das coisas celestiais. Quer ver? Se você ler o capítulo 9 todo, você vai ver sobre isso aqui também. Muita coisa legal, tá? E eu quero ler o 9, verso 11, que aí o 9 começa a falar de um santuário, da primeira aliança. Nós temos um sumo sacerdote muito maior. Esse é o resumo da carta de Hebreus, que é quando ele fala, Hebreus 8, verso 1. Ora, o essencial, o fundamental, o mais importante do que temos dito é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então nós temos um sumo sacerdote que é Cristo, mas esse sacerdote está no verdadeiro santuário, no céu. Por isso que ele vai falar que esses aqui ministram em um santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. Então, o santuário terrestre, ele tipificava uma realidade espiritual. Por isso que a verdade, né? Moisés veio com a lei, e a lei apontava e demonstrava tudo isso aqui, mas a verdade dessa lei veio, o sentido espiritual dela veio por meio de Cristo. Hebreus 9, eu vou ler a partir do verso 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, aqui aponta para o céu, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, Jesus, que pelo Espírito eterno, Espírito Santo, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, o Pai, purificará a nossa consciência das obras mortas. O que são obras mortas? São as obras de pecado na época que você não conhecia a Cristo, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. E aí vai falar muita coisa aqui, muita coisa legal, né? Dicas de passagem. E aí nós vamos aqui para o verso 23 e 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus, essas aqui são as figuras das coisas que estão no céu. Lá é a realidade, aqui é a figura, é a tipologia. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, que é, ou seja, o santuário apontava para o céu. Se a Arca da Aliança aponta para o trono de Deus, onde está o trono de Deus? Caiu. Onde está o trono de Deus? No céu, né? E ele fala assim, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, o que Jesus está fazendo? Ele não é o nosso advogado? O sumo sacerdote chegava lá, é uma tipologia de Cristo, todo bonitão, todo arrumadão, com aquela roupa enfeitada, não era só adorno, era também adorno.
era também um enfeite, era também uma estética, porque a Bíblia fala isso. Mas além disso, aquilo ali tinha um simbolismo relacionado a Cristo, a sua missão e sua obra. Então o sumo sacerdote, mediando entre o povo e Deus, naquela época, ele vinha e levava até a Deus, né, o clamor em relação ao povo. Porém, isso está tipificado aonde? No incenso, porque lá em Apocalipse revela que o incenso são as orações dos santos. E ele levava o incenso até o trono de Deus. Vou pegar aqui, para nós não perdermos. Ele levava até aqui, aonde ficava a Arca da Aliança. Porém, hoje nós não precisamos de sumo sacerdote. E aí Hebreus 8:1 fala o mais importante de tudo que nós estamos dizendo, porque Hebreus vai falar o tempo todo sobre o tabernáculo. O mais importante de tudo que estamos falando é que nós temos hoje um sumo sacerdote. Nós temos um sacerdote tal, ele é chamado de sumo apóstolo aqui em Hebreus, ele é chamado de grande sacerdote e tudo mais. Nós temos um sacerdote que não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas ele entrou onde? Aqui era tipologia, era figura, mas ele entrou no próprio céu para comparecer diante de Deus, pessoalmente, a favor de nós. Não é chique isso aqui? Não tem lógica, isso é muito legal. Agora vamos lá. Hebreus 10, verso 1. Ora, visto que a lei é apenas, eu repito, a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, dos bens futuros, relacionados ao quê? A lei apontava para o futuro. Quem era o futuro? Cristo. Cristo cumpre a lei. Porque o fim da lei, ou a finalidade da lei, fim é o objetivo. O objetivo da lei era mostrar Cristo. O objetivo da lei, ela era um tutor até chegar a Cristo. Quando chega Cristo, ele revela a verdade, o espírito da lei. E não apenas o que a lei mostrava nessas tipologias, mas o que ela apontava. Então, a lei, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, é uma sombra lá, a sombra da minha mão, mas não é a imagem real das coisas. A lei é só a sombra, mas não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente se oferecem. Por isso foi necessário um sacrifício permanente. Eu vou ler Hebreus 10, no verso 19 para frente. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, aqui ó, tô lendo aqui, ó. Tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, não de animais que eram sacrificados aqui, mas pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Esse é o caminho antigo, que alguém tinha que trilhar para você. Agora, pelo novo e vivo caminho, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, porque ele é o caminho, por isso que o caminho é vivo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá vendo por que ele fala que ele é a verdade? A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Cristo. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Que véu? O véu que estava aqui dentro. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, ele abriu um novo caminho para nós, pelo sangue de Jesus, para a gente ter acesso direto a Deus. Cada um, eu e você, individualmente, temos pessoalmente direito de chegar diante de Deus, não por direito próprio, não por justiça própria, mas pela justificação que há no sangue de Cristo Jesus. E pela fé, nós temos esse passaporte. Então, vou repetir. Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Então, o véu tipifica o quê? A carne de Cristo. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é? Jesus. Aproximemo-nos, agora estou no verso 22, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Olha, ele está apontando aqui para a pia, para o lavatório, mas não para a sombra lá da lei, mas para a realidade, para a graça e a verdade que vieram por meio de Jesus Cristo. Corpo lavado com água pura, coração purificado da má consciência.
Ele continua, guardemos firmes a confissão da esperança. Guarde, isso é um dever meu e seu, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então nós precisamos ser fiéis também. Cuidemos também de nos animarmos uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Ele não está falando das obras da lei. Ele não está falando das obras da lei. Ele está falando de boas obras, são coisas distintas. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Está havendo uma repreensão contra aqueles que estão deixando voluntariamente de congregar porque não querem congregar. É diferente se você hoje não está congregando, mas deseja congregar, está procurando um grupo de irmãos fiéis para congregar, mas o seu coração está ardente para congregar. É diferente de você simplesmente falar assim, eu nunca mais quero congregar. Isso é rebeldia. Entendeu a diferença? Vou repetir. Uma coisa é você não estar congregando hoje, mas está procurando com o coração sincero. Você quer estar congregando com irmãos que estão tendo sinceridade, porque muitos estão vendo muitas coisas erradas e não conseguem compactuar. Agora outros simplesmente falam assim, eu não quero congregar mais. Isso é cilada de Satanás. Quando você perde o desejo, olha quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Isso é bom, é ali que a unção desce. Leia lá no Salmo para você ver como o óleo que desce sobre a barba de Arão e tal. Ele vai falar e fala porque ali a unção do Senhor desce. Sobre a comunhão, sobre a congregação dos irmãos. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque, se continuarmos a pecar de propósito, olha aí, deixar de congregar, entre aqui. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então nós precisamos estar atentos a isso aqui. Eu já li Romanos 15:4, que vai falar que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino. E vou ler aqui o último, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso 17. Filipenses, Colossenses 2:17. Bem, ele vai falar aqui no verso 16. Portanto, ninguém julgue vocês por causa da comida, bebida, dia de festa, lua nova, dos sábados. Porque tudo isso, isso está tudo relacionado com o tabernáculo. O que são dias de festas? Os dias de festas são as festas que aconteciam. Ele fala assim, ou lua nova, ou do sábado, porque tudo isso tem sido sombra, isso é sombra das coisas que haviam de vir, ou sombra das coisas futuras. Porém, o corpo é de Cristo. Então, isso aqui, só para reforçar, que toda essa tipologia liga sempre tabernáculo e festas. Tabernáculo e festas estão intimamente ligados, tá? Não são dois estudos completamente separados. Nós vamos fazer aqui dois cursos separados, um sobre tabernáculo e outro sobre festas, evidentemente. Mas você precisa entender que só há festa enquanto tem tabernáculo ou templo. Sem tabernáculo e sem templo não existe festas, tá ok? Então isso precisa ficar bem claro para você entender. Tanto o tabernáculo quanto as festas são, e de modo geral, as obras da lei, elas apontavam para Cristo. Uma vez que Cristo veio, é por isso que em Romanos Paulo pega pesado, uma vez que Cristo já veio, já revelou, já cumpriu essas coisas, voltar às práticas das obras da lei é negar o sacrifício do cordeiro. Por exemplo, se nós sacrificarmos um cordeiro hoje, significa que nós não estamos aceitando o sacrifício eterno de Cristo, feito uma vez por todas. Ou seja, nós estamos então cometendo uma blasfêmia. É como se falássemos assim, vamos sacrificar um cordeiro porque nós não acreditamos, não temos fé no sangue do Cordeiro de Deus enviado, como João testemunhou. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo bem? Então, voltando para a porta, só para a gente concluir um assunto interessante. Quando o transgressor, o pecador, chegava aqui, qual era o passaporte dele, entre aspas, né? O que trazia ele até aqui, vamos dizer assim? A culpa, senão ele não viria. Então ele vem com culpa. Mas a partir que ele dá um passo, a graça acolhe ele. Do lado de fora, a justiça é como um bloqueio. A justiça de Deus bloqueia. É como se falasse, esse lugar é santo, não é para qualquer um. Mas pela porta, ele tinha acesso à parte de dentro. E quando ele entra aqui dentro, agora ele está protegido pela graça de Deus. E aí, o que acontece? Não tinha outro jeito dele entrar por nenhum outro caminho. Ele não podia vir pelo norte, não podia vir pelo ocidente, nem pelo sul. Ele tinha que vir pelo oriente, porque pelo oriente você tem
o leão da tribo de Judá, ele tinha que passar por aqui. E quando ele estava no Oriente, você tem aqui ao leste o sol nascente. O sol nascia e ele iluminava, ele clareava toda essa região do tabernáculo. Ele chegava e a luz dele entrava lá dentro, vamos dizer assim. O sacerdote abria de manhã essa portinha, os raios solares entravam lá dentro. Isso aponta para Jesus, Malaquias 4:2. Deixa eu abrir mais uma vez a Bíblia. Pensei que era o último verso, mas sempre tem coisinha para falar, né, irmãos? A gente pensa, eu não vou falar muito não, que o vídeo vai ficar grande e eu acredito que ele já está enorme. Eu não consigo ver quantos minutos aqui porque a câmera está virada ao contrário. Então estou olhando, eu não sei quantos minutos já passaram. Nem sei se está gravando ainda. Malaquias 4:2. Olha aí, ó. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Já falei sobre isso aí, né? As asas que fala das orlas das vestes, né? Trazendo cura nas orlas das vestes, dos vestidos. Por isso que a mulher toca lá e ela é curada. Então o pecador ele tinha que vir aqui. Olha aí, ó. Ele está exposto. O sol está batendo nele. A Bíblia fala que aqueles que praticam a iniquidade, eles não querem vir para a luz. Mas os que temem ao Senhor vão para a luz e vai ficar exposto. O seu pecado vai ser exposto. Ele vai ter que, quando ele passa na porta, ele já está se declarando culpado, porque senão ele não precisava passar pela porta. Ele nem precisava vir aqui, ele não tinha culpa. Mas quando ele é transgressor e ele vem aqui, ele está confessando. Olha aí, ó, o sol iluminando ele, expondo ele à luz. Quem tem justiça própria, quem acha que está justo, igual aquele fariseu lá, que chega no templo, ó Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse publicano, né? Aquele ali, ele não está querendo vir aqui para ser exposto. Mas o publicano chega e fala, eu sou mesmo, eu sou um pecador, não vale nada. Ele está aqui diante da porta do Senhor e ele alcançou graça. E Jesus fala, esse desceu justificado. O publicano, que se humilhou diante de Deus. Agora o outro, que não quis se humilhar, que achava que estava tudo muito bem para ele, agradecendo a Deus, não sei porquê, né, dizendo que ele não era como o publicano, mas Deus aceitou o publicano. Então, essa tipologia toda é muito interessante. O próprio sol, como um fator que está iluminando. O sol nascente, ele nasce de frente para o tabernáculo. Né? Todos os dias, o sol nascia de frente para o tabernáculo. E essa é uma das coisas da tipologia que eu acho muito interessante, que o pecador ele precisava se expor à luz, que os trabalhos deles começavam bem cedo, precisavam se expor à luz, precisavam deixar ser visto, né? Não tinha como se ocultar, tá ok? Evidentemente, assim como o sol é uma tipologia de Cristo, porque está falando aqui nesse contexto, para vós nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Quem é o sol da justiça que nasceu? Jesus, né? Mas ao mesmo tempo ele é a porta, ao mesmo tempo ele é o cordeiro sacrificado, ao mesmo tempo ele é o sumo sacerdote, enfim, tudo isso aqui aponta para Cristo e essa é a parte mais linda que nós temos da lei, porque ela mostra Cristo, ela aponta para Jesus. E só um detalhe para você. Eu queria ter participado daquela conversa quando Jesus morreu e ressuscitou e aparece para aqueles dois discípulos que estavam indo embora para a aldeia de Emaús. Eles estavam ali naquele caminho, aí Jesus aparece para eles, eles não perceberam ainda que era ele. E Jesus então começa a narrar tudo o que estava escrito acerca dele mesmo, acerca de Jesus, na lei, nos profetas e nos salmos. Irmão, vocês já pararam para pensar que aula foi essa? Irmão, eu queria ter tido essa aula, sabe? Não só a aula, você lembra que eles falam assim, quando Jesus desaparece ao partir do pão, e aí eles falam assim, olha como não ardia os nossos corações quando ele abria as escrituras e explicava. Oh, meu Deus do céu! Eu imagino os discípulos depois, quando Jesus também explicou, e ele fala sobre essas coisas, tudo que falava acerca dele, na lei, nos profetas e nos salmos. Irmãos, percam qualquer tipo de preconceito com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele tem que apontar para Cristo. Cristo fez isso, ele mostrou tudo o que falava dele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso é, em todo o Tanakh, em todo o Antigo Testamento, Jesus pega ali e mostra, olha, isso aqui está falando do Messias, isso aqui está falando do Messias, só que ele era o Messias que estava andando com aqueles dois e eles não perceberam. Quando perceberam, eles só confessaram. Não ardia os nossos corações quando ele abria as Escrituras e nos explicava. Que Deus te abençoe, ore por nós, até o próximo estudo, se Deus quiser.